Agora vamos estudar sobre as sociedades indígenas e o mundo contemporâneo. Desde o final do século XIX, a antropologia se dedicou a questionar aqueles modelos evolucionistas que afirmavam que toda sociedade tende a evoluir conforme o desenvolvimento tecnológico, naquelas três fases de barbárie, e civilização e selvageria. Então tem essas fases aí que eles acreditavam nessa evolução social. O principal recurso para a construção dessa crítica foi o conceito de cultura. Então, quando foi criado esse conceito e desenvolvido o conceito de cultura, permitiu questionar e combater esse modelo evolucionista. Esse conceito possibilitou combater os preconceitos étnicos originados da teoria evolucionista que tinha na época. A partir do século XX, as teorias evolucionistas passaram a ser vistas pelos antropólogos como etnocêntricas. O etnocentrismo é uma prática em que é construída com uma base de critérios válidos para quem as formulou. Então, se a gente vai analisar uma sociedade, vai analisar aquela sociedade com base nos meus critérios. Aí eu estou sendo etnocêntrico. Ao invés de estudar aquela sociedade de acordo com como ela se vê, eu faço análise de acordo com como a minha sociedade vê a si própria. Então é construída com base em critérios válidos para quem formulou, e a evolução tecnológica é um parâmetro para avaliar a evolução das sociedades. Se eu utilizo tecnologia como parâmetro para avaliar todas as sociedades, então só poderia ocorrer em uma sociedade cuja evolução tecnológica é muito valorizada. Então tem que analisar essa sociedade com base na tecnologia, se a sociedade tiver a tecnologia como o seu princípio básico. Mas quando analisamos outras sociedades por meio de critério próprio da nossa, aí sim estamos sendo etnocêntricos. Em uma sociedade que não utiliza ou não valoriza a tecnologia como algo primordial, a gente não pode utilizar esse critério para analisá-la. Então não estamos realmente olhando para outra sociedade, mas apenas procurando aquilo que reconhecemos em nós como fundamental, que é fundamental para a sociedade capitalista, a sociedade ocidental, é a tecnologia. Então, se a gente procura valorizar o desenvolvimento tecnológico em outra sociedade, aí nós estamos procurando alguma coisa que é para nós fundamental e não para eles. Para desfazer essa ideia de suposto primitivismo das sociedades não ocidentais, é necessário um olhar que não seja etnocêntrico, um olhar que visualize aquela sociedade como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. Então não reconheça uma complexidade que tenha sentido e significado no interior dessas sociedades. Tem que se reconhecer a cultura delas de acordo com o que é significativo para essas sociedades, não o que é significativo para a nossa sociedade. Do final do século XIX até meados do século XX, antropólogos se dedicaram a documentar a vida indígena em vários lugares. As sociedades indígenas são sociedades bem antigas, mais antigas do que a nossa, mas que preservam toda aquela cultura antepassada. Então, ao longo do final do século XIX a meados do século XX, eles se dedicaram a estudar essas sociedades indígenas com uma preocupação geral, que era o quê? Que essas sociedades indígenas estavam acabando, estavam se esgotando, não estavam se renovando. O avanço do sistema capitalista levaria à extinção dessa população, foi o que percebeu-se por conta de alguns fatores. Alguns acreditavam que isso ocorreria inevitavelmente, como um fator natural da evolução social naquelas sociedades que, segundo esses evolucionistas, estavam atrasadas, iriam adquirir a tecnologia como princípio e as sociedades indígenas iriam se acabar inevitavelmente.
Isso ocorreu com a expansão gradual do controle e invasão de terras indígenas pelos capitalistas, principalmente os produtores agrícolas, os grandes fazendeiros. Então eles ou invadiam terras ou enganavam os indígenas para fazer o seu plantio, e cada vez mais invadindo gradativamente as terras indígenas sem controle. Ao longo do século XX, muitas das sociedades indígenas começaram a se mobilizar para defender seus direitos que foram perdidos ao longo do tempo. E houve uma revitalização das populações indígenas que estavam realmente desaparecendo, estavam tidas como sem retorno, mas em algumas sociedades, juntamente com algumas pessoas que as defendiam, começaram a ressurgir, começaram a se renovar, justamente pela luta dos indígenas em defender seus direitos, defender a sua cultura. Uma questão crucial para a população indígena na atualidade é a sua relação com a sociedade capitalista. Como nós estamos vivendo um período muito tecnológico, e onde fica as sociedades indígenas nesse meio? Será que elas abominam a tecnologia? Na verdade, não. As populações não recusam a tecnologia. Em muitos casos, elas utilizam tecnologia como celular, como câmeras, como automóveis, para aqueles mais têm mais recursos, e produzem vídeos para registrar suas cerimônias, gravações narrativas, expressar seu modo de vida para o mundo todo, e o uso de tecnologia não o torna menos indígena. Da mesma forma que ocorreu trocas culturais, como a absorção de termos indígenas para línguas, para a língua portuguesa, por exemplo, e alguns modos de vida, modos de comidas, a culinária indígena foi absorvida pela sociedade ocidental, e com isso há trocas culturais. Então não é preciso o indígena deixar de ser índio para utilizar a tecnologia. Após a aula, vamos responder essa atividade aqui. Primeira questão: explique o conceito de etnocentrismo. Então, o que é etnocentrismo? Como o etnocentrismo vê as sociedades como um todo. Segunda questão: como as sociedades indígenas entraram em processo de extinção? Então, qual foi o fator primordial para causar o desaparecimento das sociedades indígenas? E o terceiro: como deve ser vista a relação entre as sociedades indígenas e a tecnologia? Então, os índios devem ou não devem usar tecnologia? Isso vai fazer eles deixar de ser indígenas se utilizar a tecnologia ou não? E como e por quê?